Vamos falar agora dos sensores, né? Os outros que a gente não viu ainda, que são os que a gente fala dos especiais, tá? Só um resumo do que a gente falou anteriormente. Deprimogênio, que depende do diferencial de pressão. Eles são invasivos, né? Tipo uma placa de orifício, ele está ali dentro da tubulação para gerar o ΔP. Tubo de Venturi, bocal e pitot, né? Os quatro deprimogênios. Bom, o primeiro sensor especial que a gente vai ver aqui é o eletromagnético. Tá? Então, ele depende da lei de Faraday. Eu deveria falar uma aula só do Faraday, porque a história de vida dele é muito legal. Mas o Faraday, vamos pensar assim, que ele é um dos pais da eletricidade, né? Ele, um breve resumo dele, ele, por exemplo, ele trabalhava imprimindo livro, ou seja, ele não estudou. Ele era autodidata, né? Se não tivesse Faraday, não ia existir Einstein, não ia existir Planck, não ia existir ninguém. Ele é um dos cientistas mais interessantes que já teve aí. A história de vida dele é muito legal. Bom, a lei de Faraday é o seguinte, né? Não sei se vocês viram isso em física, né? Eletromagnetismo. Bom, a força eletromotriz é a formulazinha, né? E vezes B vezes D vezes V. B é a densidade do fluxo magnético, D o diâmetro interno do medidor e V a velocidade do fluido. Então é o seguinte, o que eu vou alterar o quê? Eu vou alterar meu campo, né? O meu fluido vai alterar o meu campo magnético e eu vou ter uma medição, né, da força eletromotriz, ou seja, da minha tensão, que vai ser em função daquele fluido, tá? Vamos botar uma animação aqui que é mais fácil de entender. Então, vai passar um fluido aqui, esse fluido vai alterar esse campo magnético e eu vou ter uma estimativa dessa vazão devido a essa alteração, tá? Então depende aí da lei de Faraday, né? Ou seja, a tensão é igual a B vezes L vezes V, onde, aqui no contexto, né, de sensores eletromagnéticos, olha lá, coloquei essa tensão que eu vou medir, que vai ser provocada pelo meu fluido, tá? Eu vou mandar vou mandar lá, por exemplo, no meu CLP, essa tensão. Então, eu gerei a tensão onde eu consiga medir. Esse fluido, o que acontece? Ele altera esse campo magnético, tá? Então, a grande vantagem aqui é que esses condutores aqui de fora não é invasivo como uma placa de orifício, ele fica fora da tubulação. Então passou o fluido e eu consegui o quê? Alterou o campo magnético, por sua vez, alterou essa tensão aqui, tá? Esses dois pontos aqui, ó. Aí eu posso transformar em corrente e mandar lá para o meu CLP, para o meu controlador. Então, é a lei de Faraday, né? A grande vantagem é que ele não é invasivo. Então olha aqui nessa animação aqui, ver se vocês conseguem. Então é exatamente isso aqui, ó. Então o meu fluido altera o campo magnético, né? Por sua vez a tensão, e eu consigo fazer uma estimativa de vazão. A grande vantagem é que ele não introduz perda de carga no meu sistema. Tá? Não introduz. Essa é a grande vantagem. É insensível à viscosidade. Tá? Então se eu tiver ali um líquido mais viscoso, por exemplo, óleo, né, óleo de petróleo, ele é viscoso, né, ele é grosso, não é igual mel não, mas ele é viscoso. Ou seja, esse tipo de medição é insensível à viscosidade e à densidade do fluido. Pô, já falou que a densidade, por exemplo, né, a densidade varia com a temperatura. Às vezes a temperatura varia e atrapalha a minha medição. Então esse tipo de sensor, ele é interessante para esse tipo de coisa, né? Ele é ideal na medição de produtos químicos altamente corrosivos e fluidos com sólidos de suspensão. Como não é invasivo, né, não tem a perda de carga, pode ter o quê? Sólido em suspensão aqui, ó. Outro exemplo, lama, esgoto, polpa de minério, né, papel. Então, é um sensor muito bom, mas geralmente é mais caro também. Né? A desvantagem é o seguinte, o fluido deve ser eletricamente condutivo, claro, né, senão ele não vai gerar
não vai provocar, né, a mudança do campo magnético. E fluidos com propriedades magnéticas assim, não lineares podem adicionar erros de medição. Então tem desvantagem, não é qualquer coisa que eu vou botar ali não, tá? Essas as vantagens. Aqui alguns medidores eletromagnéticos industriais, tá? Geralmente quando você vê um desses na indústria, ele é meio quadradão assim, ó, diferente dos outros, tá? Tem essa carcaça meio desse tipo. Né? Não ocupa tanto espaço, a gente vai ver que o Coriolis ocupa mais espaço que esse aqui. Não, o medidor eletromagnético então é isso, né? Não tem muito o que falar não. Então, fluido passou, alterou o campo magnético, eu consigo medir a tensão ali. E a grande detalhe é que ele não tem perda de carga. A turbina, né? Aqui é o segundo tipo, medidor especial. Esse aqui, pessoal, pergunto para vocês. Esse aqui, vocês acham que tem perda de carga ou não? O que vocês acham? Estão me ouvindo? Repara, ao contrário do eletromagnético, né? Eu tenho aqui já o que? Eu tenho uma pá aqui que a gente fala, né? Uma pá mesmo, tá? Uma turbina, tá? Aí qual que é o princípio disso aqui, ó? O fluido passou, moveu a turbina. Então se a vazão for maior, vai girar mais rápido, se for menor, vai girar menos. E como que tem, né? Aqui esse elemento invasivo, de novo, né? Eu tenho a perda de carga assim aqui, tá? Mas se eu não me, o que vocês, um trabalho interdisciplinar de vocês, eu não estou lembrado de uma edição de vazão. Depois eu pergunto para vocês, né? Isso aqui não é, se tiver um motorzinho simples, né? Ele é fácil, não é tão caro não para aplicações pequenininhas, não é caro não. Então o fluido entra, moveu a pá e eu consigo, né? Estimar minha vazão pelo quê? Por esse movimento, né? Movimentou, eu consigo estimar. Aqui uma animaçãozinha, né? Aqui um problema que a gente pode ter, né? Se o nosso escoamento for turbulento, né? O que é o escoamento turbulento? Aquele trem maluco aqui, né? Não é laminar. Aí o que a gente faz? A gente bota aqui né? Uma restrição, por exemplo, aqui nesse caso aqui tem 3, né? Para o quê? Transformar esse escoamento que seria na entrada turbulento em laminar, ou seja, mais linear aqui. Não? Se for turbulento vai me atrapalhar, isso aqui pode rodar para a direita, para a esquerda, não é problema. Né? Então o que eu faço? Eu faço uma espécie de filtro, né? Essa filtragem, aí sim rodou nosso motorzinho aqui, né? Aí, pô, gerou, se tem, né? Aquela conversão, se tem movimento mecânico, eu consigo produzir, né? Eu tenho uma estimativa de eletricidade aqui, né? Conversão mecânica em eletricidade, né? Aí fica fácil, né? Se eu tenho movimento, consigo também transformar isso num sinal de tensão, corrente, mando lá para o meu controlador, sem segredo, né? Então, só ler aqui, né? O que é um medidor tipo turbina? É composto basicamente por um rotor montado axialmente na tubulação que gira de acordo com a velocidade do fluido e pelo ângulo das lâminas. O giro é medido por uma bobina magnética, tá? Que mede a variação da relutância, ou seja, da resistência ao campo magnético, por uma frequência de pulsos elétricos. Tá? Então, né, aqui poderia também ser um sinal de tensão, mas aqui, ó, um sinal pulsado. Tá? Então eu tenho aqui a frequência que isso gera, eu consigo o quê? Estimar, na verdade é a velocidade que eu estou estimando, mas isso gera o quê? Tá? Então lembrando de novo, Q é igual a velocidade vezes a área. Então, se esses pulsos aqui forem mais próximos um ao outro, for mais perto um ao outro, o que acontece? A vazão é maior. Agora, se for mais espaçado, eu sei que a vazão vai ser menor. Então, com esses pulsos, eu consigo estimar a minha vazão também. Né? O problema aqui é que é invasivo, né? Que é perda de carga.
A instalação, né? Normalmente, aí tem alguns detalhes, né? Sempre, para todos os equipamentos a gente tem um bypass aqui. Só um detalhe aqui que, né, o filtro, tá? O filtro é justamente para quê? Para aquele escoamento, né? Se ele for turbulento, eu transformar ele no mais laminar. Tá? Eu preciso de um trecho reto aqui, ó, por exemplo, antes do meu medidor, pelo menos de 10 vezes o diâmetro da tubulação, antes 10 vezes. Normalmente depois 5 vezes o diâmetro da tubulação. Então eu preciso de um trecho reto, tá? Para justamente uniformizar essa vazão, para que eu consiga ter uma medição mais precisa, mais exata. Vamos falar aqui outra desvantagem. Então a desvantagem, a medição é afetada pela viscosidade do fluido. Tá? O eletromagnético não era afetado, aqui já é. Tá? Então, para melhorar a medição, eu preciso adicionar o filtro, o retificador de fluxo, para diminuir a turbulência no escoamento. Isso tudo só vai encarecendo, né? Eu preciso de um trecho reto. Daqui a gente vê que é bem mais caro que uma placa de orifício, né? Então, preciso de um trecho reto, preciso de outro trecho reto jusante, ou seja, após o medidor, antes do medidor, preciso do filtro. Então, isso só vai encarecendo dependendo da aplicação. Só para ler as vantagens e desvantagens: flexibilidade, né, líquido ou gás, suporta altas temperaturas, fluidos com alta viscosidade, mas a viscosidade interfere na medição, então tem que ter um cuidado. Tá? Ele aceita fluidos com alta viscosidade, mas a viscosidade interfere, tem que estar bem calibrado. Suporta altas pressões, né? Desde que essa pá aqui não quebra, seja resistente, não vai suportar. Desvantagem: turbulências devem ser evitadas, tá? A gente bota o filtro para amenizar isso. Pode ocorrer incrustação. O que é incrustação? É o entupimento, né? Ou o travamento do motor. A viscosidade afeta a precisão. Então, se for mais viscoso, eu vou ter uma precisão e exatidão pior. Não pode ter só dispersão. Por que não pode ter só dispersão? Porque senão vai danificar aquela pá. Então, vai bater aqui, vai quebrar, vai empenar. Não pode, é uma desvantagem. Alto custo de instalação e manutenção. Então, vai ter entupimento, vai me gerar em manutenção e vai desgastar minhas pás, elas vão se danificar ao longo do tempo. Vamos falar mais dois aqui, depois a gente para. Né? No ultrassônico eu acho que a gente já falou muito também. Né? O medidor é por efeito Doppler, ou seja, a onda vai de um ponto, bate no outro. Tá? A gente mede, na verdade, o tempo de trânsito, muito parecido com o que a gente falou lá numa edição de nível, né? Só que agora o que? A vazão, ou seja, né, vai interferir nesse tempo de resposta. Tá? Aí, né, eu vou ter aqui aqueles pulsos, né, que é o que? Vou ter aquela frequência desses tempos de trânsito. Isso a gente já falou também. Aí a gente tem aqueles cristais piezoelétricos, ou seja, né, que a propriedade dele, a frequência dele é afetada pelo quê? Né, por uma ou pela pressão ou pela vazão, a propriedade dele é afetada, a gente consegue detectar essa frequência do tempo de ida e volta. Né? Então, aqui a animaçãozinha, ó. Aí o fluxo, eu consigo ter aqui, né, dependendo qual que é o tempo que bate e volta. Né? Essa vazão vai interferir nesse tempo. Bom, aqui eu não vou. Aí tem essas formulinhas, não vou falar disso, não vejo necessidade, mas é para saber o quê? Que, né, essa vazão, né, vai interferir naquela frequência dos pulsos, dependendo da vazão. Só para resumir isso aqui, utiliza a onda sonora para auxiliar na medição de vazão. São medidores de efeito Doppler e medidores por tempo de trânsito. Aqui um desenho, ó, do ultrassônico. Ó. Aqui tem um desenho de um industrial. Tá? Aquela frequência que eu falei é em função
da frequência de emissão, do ângulo de entrada, da velocidade do som e a velocidade média. Não falo de fórmula não. Esse aqui também eu vou falar, esse que eu botei. Bom, ele opera com sólidos de suspensão, a gente viu lá que a turbina isso não é bom. A medição é feita por reflexão de ondas sonoras nas partículas. Mais fotos, tá? Como que isso aparece, ó. Aqui fotos de aplicações industriais. A vantagem, né, de novo, não é invasivo, tá? Tá do lado de fora, então isso é uma vantagem. Tá de fora a tubulação, aí você tem os dois pontos, né? Vou mostrar aqui de novo, os dois pontos. Então tem que ter o transmissor e tem que ter o receptor. Aqui, ó. O transmissor e o receptor. Só. Então vamos ler as vantagens aqui rapidinho. Vantagem: não é invasivo, não tem perda de carga. Pode ser instalado sem contato com o fluido. Bom, se não é invasivo, eu tenho o quê? Facilidade de manutenção. Existem várias versões portáteis. Ó, o medidor ultrassônico é o que mais está crescendo, tá? Eu estava falando aí de termo de preço. Ele tem um custo. O custo inicial dele é mais alto, mas você não vai ter menos problema de manutenção se você fazer essas contas. Na verdade, na minha opinião pessoal, para mim, ele é o que tem o melhor custo-benefício. Tá? Então, a desvantagem dele, né, ele tem muitas vantagens pelo fato de não ser invasivo, só que o custo inicial dele geralmente é mais alto. O depósito de matéria na tubulação pode ocasionar isolamento acústico e prejudicar a medição. Então tudo se deteriora com o tempo. Né? Então, se eu tenho depósito na própria tubulação, eu posso prejudicar a medição. Né? É difícil a gente ter um instrumento que vai durar para sempre. Isso sempre vai ter alguma. Você vai ter que dar alguma manutenção nesse instrumento, não tem jeito. Agora só faltou um, né? Só resumindo o que a gente falou: ó, os de primogênio, placa de orifício, tubo de Venturi, bocal, tubo de Pitot. Esse aqui a gente vai falar agora, tá? O Vortex. Então, ultrassônico, para mim, esse aqui com o melhor custo-benefício, na minha opinião é esse. Tá? Os de turbina, né? Esse de turbina, além de ser caro, ele é invasivo, tem muita manutenção. O eletromagnético também é interessante, né? Tomar cuidado com alguns fluidos, né, que podem interferir, né, nesse campo magnético. Vamos falar do... esqueci do Coriolis aqui. Então faltam mais dois, né? Vamos falar tudo de uma vez. Vamos para o medidor com efeito Coriolis, né? Ó, ele é mássico, tá? Não é vazão volumétrica, ele é mássico, tá? Para medir massa. Bom, ele é baseado no efeito Coriolis. Muito mais fácil de entender vendo, né, a animação aqui, tá, pessoal? Vamos mostrar aqui. Então o que ele tem? Ó, ele geralmente é muito fácil, ele ocupa um espaço maior, por quê? Aonde que eu vou medir, ele tem essa espécie aqui, tá? Uns dois tubos paralelos que eu vou mostrar para que serve. Bom, aí a vazão passa aqui, por exemplo, da esquerda para a direita. Aí isso aqui, ó, vai tremer, tá? Vai tremer. Aí ele tem também o que? Imã, bobina, para mim pegar essa frequência de oscilação. Vou mostrar aqui. O princípio é basicamente isso aqui. Ó. Quando o fluido passa por um tubo em vibração, o efeito Coriolis se manifesta. Então esse tubo se deforma devido à inércia do movimento do fluido. Tá? Então aqui, ó, essa animação aqui ela é autodidática. Né? Então isso aqui, a vazão é igual a zero. Não está passando fluido ali. Tá? Repara, essa frequência ela não tem aqui, ó, por exemplo, essa diferença aqui, ó, tá? Essa vibração, a gente conhece ela é uma constante. Na hora que esse fluido, né, fluido começa a passar, o que aconteceu aqui, pessoal? Ó, aí vamos supor que eu tenho aqui um imã aqui, um imã aqui.
e eu consigo pegar, né, a diferença, né, justamente essa frequência de oscilação que se alterou. Tá? Então aqui, ó, na situação para vazão igual a zero, e aqui, ó, o deslocamento que aconteceu devido ao quê? Devido à vazão que entrou ali. Tá? Então eu consigo medir isso de novo, né, medindo a frequência, e eu consigo estimar minha vazão. Aqui uma animaçãozinha para mostrar aí aos pulsos sendo gerados, né? Tá? Então vou ter aqueles pulsozinhos, vou conseguir fazer o quê? Estimar a vazão. Aqui para mostrar a deformação, né? Aí é a deformação do fluido real. Só lembrando que se for, né, não tiver aquele deslocamento, vai ser vazão igual a zero, né? Às vezes, é para mim compensar, né? Às vezes a medição pode ser afetada pela diferença de temperatura, aí eu tenho que colocar o quê? Um sensor de temperatura para fazer essa compensação, tá? Então eu quero medir a vazão independente da temperatura, então insiro um sensor de temperatura, porque essa deformação é afetada pela temperatura. Então, isso, ó, mais uma coisa que encarece, né? Mais uma coisa que encarece. Aí pode ter diferentes formatos, o mais comum é esse, né, de tubos paralelos, mas pode ter, você pode enrolar aqui de uma certa forma, desse jeito, desse aqui. Tem várias topologias geométricas. Visualmente ele é desse tipo aqui, tá pessoal? Olha um pouquinho, você vê que a área dele é bem, né, é um pouquinho grandinha, você reconhece facilmente isso na indústria, tá? Isso aqui não vou falar agora não, depois a gente pode falar na sessão de dúvidas. Tá aqui alguns desenhos, ó. Repara, né? Ele tem isso aqui, ó. Ele é bem alongado, né? É bem fácil reconhecer isso aqui. Por quê? Ele tem aqueles dois tubos, né, paralelos que se deformam. Eu tenho que ter o espaço para ele se deformar. Tá? Então tá aqui, eu tenho. São bem bonitos, né? Você pode ver aqui que é bem bonito. Eu acho bem bonito esse tipo de sensor. Então tá aqui. Vamos ler as vantagens aqui rapidamente. Permite medir fluidos multifásicos. Né? Fluidos altamente viscosos, isso é bom. Né? A gente viu lá que viscosidade é um problema para a gente. Trabalha com elevadas vazões e pressões, isso também é bom. Tá? Sem necessidade de compensação de pressão, densidade e viscosidade, mas eu preciso compensar quem? Temperatura.